Agora eu falo de uma novidade para você que se preocupa com a sua saúde e da sua família. Chegou a Pará de Minas o Laborbras, o laboratório mais conceituado da região. São mais de 40 anos cuidando da saúde das pessoas. O Laborbras Pará de Minas tem convênio com dezenas de empresas, entidades e planos de saúde. Laborbras, Rua Ricardo Braga 120, Sala 2, bem ao lado do Sindicato Rural. Cuide da sua saúde. Cuide com o Laborbras. O Jornal Integração está de volta. Agora vamos falar sobre intervenção federal. A medida é prevista na Constituição para casos excepcionais, nos quais a União é autorizada a intervir nos estados ou no Distrito Federal. Confira na reportagem o que é previsto em lei sobre o tema. O Brasil é uma república federativa, o que significa que municípios, estados e governo federal têm responsabilidades próprias e autonomia em sua gestão e política. Com o intuito de construir uma sociedade mais justa, os poderes no país são divididos em legislativo, executivo e judiciário. O nosso país ele é organizado por uma Constituição, que é a nossa lei maior, e ela estabelece 3 poderes, que são independentes e harmônicos entre si, ou seja, não existe um poder maior que o outro, que são o poder executivo, representado pelo presidente da República, o legislativo, representado pelo Congresso Nacional, e o judiciário, que tem na sua cúpula o STF. Todos esses poderes são independentes e harmônicos. O poder executivo e o legislativo são de escolha da população. Já o poder judiciário, não. Porém, quem compõe a cúpula do poder judiciário é o presidente da República, que nomeia as pessoas que ele entende adequadas para ocupar o poder judiciário. Então, nós temos que todos os poderes têm uma participação direta ou indireta da sociedade. Por motivos de segurança, a Constituição Federal prevê casos em que a União pode intervir naquilo que não era, a princípio, sua atribuição. A ação é chamada de intervenção federal. O nosso país é formado por uma união de estados. Esses estados têm uma autonomia e a junção deles forma a União. A intervenção federal acontece quando a União intervém em um estado, né? E por isso é chamada intervenção federal. A intervenção federal é totalmente diferente da intervenção militar, que é um movimento que não é autorizado pela nossa Constituição, que foi criada justamente para impedir que regimes como o regime militar voltem. Então, a intervenção federal é uma medida excepcional em casos previstos na própria Constituição. O artigo 34 da Constituição diz para nós as possibilidades de intervenção federal. Então, por exemplo, vamos supor que o Estado de Minas Gerais decida se desligar do resto do país e criar um novo país, né? Isso afronta contra o nosso pacto federativo, ou seja, contra a decisão que nós tomamos de ser um país unido. Nesse caso, pode haver a intervenção federal no Estado para impedir que essa separação ocorra. Lembrando que a intervenção federal é sempre temporária e ela precisa de autorização do Poder Legislativo. O Executivo toma a iniciativa e o Legislativo, em seguida, aprova essa iniciativa. A Constituição Federal estabelece em quais situações o governo federal pode intervir nas competências de um ente da federação. Davi ressalta a diferença entre a intervenção federal e a intervenção militar e explica que as Forças Armadas estão a serviço dos 3 poderes. O artigo 142 fala das Forças Armadas. E muitas pessoas têm utilizado esse artigo de forma equivocada. Muitos pensam que esse artigo autoriza que as Forças Armadas, ou seja, o Exército, Marinha e a Aeronáutica, possam interferir no resultado eleitoral e interferir nos poderes. Como eu disse no começo, nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos, e as Forças Armadas estão a serviço desses 3 poderes. Então não é possível, telespectador, que as Forças Armadas atinjam o Legislativo. Não é possível que as Forças Armadas fechem o Congresso. Sobretudo porque o Brasil tem vários tratados internacionais que são acordos feitos com outros países de
proteção à democracia e proteção às instituições. O conceito literal de intervenção militar não existe na Constituição. A lei prevê hipóteses específicas em que as Forças Armadas são chamadas a intervir, como o estado de defesa ou o estado de sítio, mas elas são diferentes da intervenção federal. A intervenção federal é uma medida excepcional. Só em casos extremos é que a União vai interferir em um Estado, valendo ressaltar que não existe intervenção da União em si mesma, ou intervenção da União contra o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário. Por outro lado, a intervenção militar não existe no Brasil. A Constituição foi criada justamente para superar um regime que foi o da ditadura militar. Então, se a Constituição veio para isso, como que ela vai criar um mecanismo para que haja uma intervenção militar, né? Então, é uma incompatibilidade. Intervenção federal existe em medidas muito excepcionais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no governo Michel Temer, houve uma intervenção federal para controlar a segurança pública em algumas comunidades. Porém, intervenção militar, nós não temos autorizativo legal e a nossa Constituição jamais permitiria isso.